Hoje estou aqui mais uma vez para gravar com o Wellington Waldhelm. O Wellington ele é pastor batista, mestre em ciências da religião e autor de 2 livros: A Mulher de Jó, um grito contra a teologia da retribuição, e Eclesiologia, a doutrina da igreja. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico. O tema é anjos, demônios e guerra espiritual. Wellington, quero te agradecer por mais uma vez aceitar o meu convite. Enfim, muito obrigado. Palavra com você. Amém, Rafael. Para mim é um prazer poder estar aqui novamente, compartilhando com você aquilo que nós temos enfrentado no dia a dia no nosso ministério pastoral. E eu tenho certeza que nossos amigos internautas, nossos irmãos em Cristo e todos que vão nos acompanhar também depois vão ser edificados com tudo aquilo que iremos conversar nesse bate-papo bem agradável para a glória do Senhor. Amém. Wellington, esse assunto espiritual, ele é bem delicado. Enfim, muitas pessoas têm muitas experiências aí para contar. E eu queria começar esse nosso bate-papo te fazendo uma pergunta bem direta. Bom, anjos e demônios, eles são reais e eles atuam hoje em dia entre nós, sim ou não? Com certeza, Rafael. Eles existem sim, eles atuam e, como a própria Bíblia nos ensina, Satanás está o tempo todo ao nosso redor, só esperando um momento para atacar. E quando eu penso nisso, eu sempre falo para as pessoas da igreja que a vida cristã não é viver num passeio na Disneylândia ou, de repente, curtir umas férias, viver só de glória em glória. Há muitas pessoas que acham que a vida cristã é um clube de amigos, você está ali se reunindo, cantando, né? A vida cristã, exatamente, é uma batalha espiritual dia após dia. E ela se desenvolve nessa estufa espiritual. E por isso nós temos que estar sempre revestidos do Espírito Santo. Eles existem e eles sabem das nossas fraquezas e eles trabalham o tempo inteiro. Tanto é que no nosso campo de batalha, que nós vamos conversar um pouco, né? Nós temos pelo menos 3 inimigos: a carne, o mundo e o próprio diabo, que é o chefe de todos eles. Sim. Eu queria então comentar aqui algumas experiências que eu tive aí ao longo da vida em relação a uma pessoa próxima a mim. E eu queria também saber a sua opinião sobre essas questões que eu vou mencionar aqui agora. Eu lembro que quando eu era adolescente, foi uma pessoa da minha família, e aí eu lembro que um dos meus familiares, né? E eu fui para casa dessa pessoa e eu fiquei lá umas cerca de 2 semanas. Nesse período de 2 semanas, Wellington, eu posso contar assim, praticamente todos os dias, essa pessoa, esse meu parente, ele incorporou alguma entidade. Enfim, e aí eu lembro que, enfim, era todo dia, mais para o fim da tarde, para a noite, e alguns nomes como, segundo ela, o que eu ouvia, era Sete Estrela, Velhinho Criança, enfim, e outros nomes mais. E aquilo ali me marcou muito, porque eu nunca tinha visto daquela forma e muito menos com uma frequência tão grande, praticamente todos os dias. E eu lembro também que essa pessoa foi uma coisa bem diferente. E um dos dias que eu estava lá, o cachorro dela começou a passar mal. E aí essa pessoa virou para mim, assim, foi cuidar do cachorro, enfim, tinha outras pessoas também na casa, e a conclusão dela foi: a vizinha fez algum mal contra a vida dela, só que o mal que ela fez não caiu sobre ela, e caiu sobre o cachorro. E aí o que que aconteceu? Essa pessoa, então, eu vou tentar usar mais ou menos a linguagem que eu lembro que eu ouvi ela utilizando. Ela incorporou, então, chamou alguma entidade, e essa entidade veio, e aí eu lembro que essa pessoa, ela começou a falar em meio que num castelhano, num idioma um pouco diferente, e fez uma oração pelo cachorro dela, e o cachorro dela, logo em seguida, ele ficou bem, ele melhorou. Enfim, sobre essas experiências aí, o que que você tem a dizer para a gente? Bom, Rafael, eu não posso descartar essas experiências porque muitas pesquisas, muitos estudiosos, até pastores também,
já passaram por experiências assim, de lidar com animais e declararem, né, que o animal ele é muito sensível ao campo espiritual. A gente, às vezes, tenta trabalhar dentro do racionalismo, muito dentro da razão, mas eu também já lidei com situações assim, do nada, que o cachorro está o tempo todo rosnando, está gritando, está sacudindo de um lado para o outro, sem nenhuma explicação normal. E aí depois a gente foi descobrir que a pessoa daquela casa realmente estava com problema de possessão demoníaca. E aí a gente vê claramente como que o animal ficava totalmente transtornado. E já vimos que logo depois daquela pessoa ter sido liberta, ela entregou vida para Jesus, aquele cachorro também mudou da água para o vinho. Há casos assim. A gente vê até, às vezes, os filmes de terror que costumam utilizar gato, né? Coloca até o tal do gato preto, né? Mas o que Sim. eu vejo que o mundo espiritual tem sim influências naquilo que nós estamos vivendo, principalmente nos animais. Eles estão vendo coisas que às vezes nós não conseguimos ver. E eu falo que o Satanás, ele é muito sujo. Ele sabe perfeitamente o que ele vai fazer, aonde ele quer fazer. Hoje, eu não vejo que o diabo tem interesse de ficar usando animais ou alguém ficar com o rosto deformado, né? Igual o filme do Exorcista. Ele está muito mais interessado em trabalhar nos bastidores da vida das pessoas do que propriamente querer fazer esses espetáculos. Eu falo com a garotada, né, que se alguém vai para uma balada, né, e chega lá, vem todo mundo com a cara deformada, saindo minhoca no rosto, né, ou vomitando aquele líquido verde, o pessoal vai vazar dali, ninguém vai querer ficar dentro daquela boate, dentro daquela balada. E sempre vai aparecer o quê? Coisas bonitas. Por isso que a Bíblia fala que Satanás é um anjo de luz. Então ele vai usar das suas sutilezas, dos seus métodos, com coisas mais atrativas. Não acredito tanto hoje que ele possa utilizar os animais, mas eu não descarto essa possibilidade, porque eu também já presenciei casos assim. Então, essas questões que eu mencionei aí, como que na fé cristã ela é compreendida? No caso, são espíritos de pessoas que de alguma forma incorporaram nessa pessoa que eu mencionei, ou a gente daria alguma outra explicação para isso? A gente sempre fala da questão da possessão e da opressão. Há casos que a pessoa está oprimida pelo mal, não possuída. Mas quando a pessoa está possuída mesmo pelo mal, a gente entende que primeiro o Satanás ele não entra no corpo de ninguém. Quem entra são os demônios, nós chamamos de legião. E pode ser Então até detalhe, não são espíritos de pessoas, são demônios? são demônios. Jamais seriam espírito de pessoas. Até porque Hebreus 9:27 diz o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe alma penada. Fica a gente vagando por aí, entrando no corpo de alguém. Tudo é ação demoníaca. E não tem outra explicação. Lembra de Marcos 5? Aquele Uhum. endemoniado lá de Gadara, né? Ele estava ali com uma legião, vivia nu, correndo para lá e para cá dentro de cemitérios, acorrentado, arrebentava as correntes. Ou seja, era uma pessoa que estava possuída, não por alguém que morreu, por a alma de alguém que morreu. Ele estava possuído por demônios. Sim. E o que você acha então que esses demônios, qual seria o limite de atuação deles na vida das pessoas? Porque assim, algumas pessoas relatam, por exemplo, eu, sei lá, eu estava em um determinado momento, me senti meio que sufocada, eu não conseguia nem respirar, e enfim, algumas pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, relatam Uhum. coisas parecidas. Ah, Nesse caso daí, que eu mencionei, o cachorro ficou doente. Então, assim, o que os demônios podem fazer de mal real contra a vida das pessoas? Uhum. Contra aqueles que são de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eles podem apenas atormentar e oprimir, nunca entrar e possuir. E esse atormentar e oprimir pode mexer com pessoas que nós temos nossos relacionamentos que não têm essa experiência com Deus, não são de Cristo, pode sim mexer com os animais, com circunstâncias, e ele pode fazer isso o tempo inteiro ao nosso redor, mas não com a pessoa em si. O grande problema é você saber definir se aquilo ali realmente é ação demoníaca ou se é você que não estava bem, estava com uma depressão, ou viu coisas, você não estava bem emocionalmente. Agora, quando é ação de Satanás, você vê que é coisa que realmente é de uma explicação sobrenatural.
O que eu Hum. digo com relação à sua pergunta é que nós já passamos por momentos assim de estar num determinado local em oração e de repente começar a estourar todos os pratos da pia. Todos, porque a família já estava tendo casos assim de manifestação sobrenatural dentro de casa. Aquilo não foi o poder da mente. E eu testemunhei, eu vi cada prato sendo partido da minha frente e caindo em cima da pia. Não tinha ninguém mexendo ali. Então, isso são coisas que a gente vê. Mas qual é o objetivo dele? Me dar susto? Não. Por que vai ficar me dando susto para quê? Se eu tenho o poder de Deus, se eu creio em Jesus Cristo. Mas ele está dizendo o seguinte: não brinca com a gente, não. E tem muita gente brincando com o mal, como se o mal fosse exatamente um gatinho inofensivo. A gente tem que ter dois cuidados na nossa vida: ou superestimar a ação do mal, sabe? Ou subestimar. Esse é o grande problema. Você acha que ele é muito fraquinho, é só ficar dando ordem, ou acha que ele é forte demais. A gente não pode seguir esses dois padrões. Nós temos que ter uma coerência de manter a fé em Cristo e não querer brincar com os poderes do mal. Então tem uma certa diferença entre aquilo que o demônio pode fazer contra a vida de uma pessoa que não tem a Cristo e uma pessoa que tem a Cristo. Muita diferença. As pessoas que não têm a Cristo podem sim ficar possuídas pelo demônio. Eu falo porque nós, quando estávamos lá na igreja em Nova Friburgo, eu era criança, né? Eu vi perfeitamente como que Satanás agiu na vida daquela mulher que tinha feito pacto com Satanás para conseguir um emprego. E ela tinha somente a possibilidade de ter 2 vagas para o emprego que ela fez a prova. E tinha mais de 2.000 pessoas fazendo aquele concurso e ela conseguiu passar. E desde então aquela Hum. mulher ficou completamente transtornada. Ela ficava com o corpo realmente deformado. A gente via nitidamente como que mudava a fisionomia dela. E uma força extraordinária. 4 homens da igreja fora tentando segurar ela e não conseguia, ela jogava longe. E o pastor falou: vocês têm que ter Olha. vida de oração. E somente uma pessoa lá na igreja que tinha uma vida de oração, que chegou perto e nem colocou a mão. Aquela pessoa caiu por terra na hora gritando e falando com uma voz Olha. muito forte. E naquele Sim. momento aquela pessoa orou e ela disse: eu não sou melhor do que ninguém não, mas esse tipo de possessão demoníaca tem que ter realmente uma vida no altar. E isso é muito difícil. Lembra de Jesus quando ele desce lá do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João? O Sim. pai daquela criança estava ali desesperado. Olha, seus 9 discípulos aqui ficaram simplesmente no bolso, porque os demônios estão aqui fazendo de tudo com meus filhos, jogaram eles para tudo quanto é lado e não conseguiram expulsar. Só de ver Jesus, aqueles demônios já caíram por terra. Falaram: ó Jesus, o que temos contigo? Ou seja, Jesus só com uma palavra, não precisou fazer nenhum ritual ali. Ele só falou: sai, ponto final e acabou. Autoridade espiritual. Aí os discípulos ficaram envergonhados, né? E falaram: poxa, como que o senhor conseguiu isso? Eu falei assim: há casos que só vai ter libertação com jejum e oração. Não adianta querer mexer com casos assim se a pessoa não tem uma vida com Deus. O crente em Jesus não fica possuído, mas ele pode passar vergonha diante do poder do mal. Mas a pessoa que Hum. não tem Cristo, ela pode sim ser possuída. Tá, então agora que você mencionou isso, eu vou contar um exemplo. Ah, um certo período na minha vida, eu lembro que eu frequentei uma outra igreja, tem 22 anos, né? Acho que eu tenho 22 anos de convertido, maior parte igreja batista, mas um período que eu passei fora, eu tive algumas outras experiências um pouco diferentes, em outra igreja, né? Eu lembro que então eu estava nessa outra igreja e participava lá do louvor, perdão, participava do Ministério dos Jovens, e aí tinha um rapaz lá que ele, pelo que eu me lembro bem, ele era filho de pastor, de uma igreja conservadora, e esse rapaz, ele tocava no louvor lá dos jovens, e ele também pregava, se não me engano, acho que ele chegou a pregar algumas vezes nos cultos jovens. E aí, um certo dia eu faltei um culto, mas esse rapaz ele foi e depois me contaram o que aconteceu lá. O pastor chamou as pessoas para orarem e ele foi lá na frente e de repente esse rapaz ele começou a entortar, as mãos foram para trás e eu conhecia bem esse rapaz. E aí o que aconteceu foi, enfim, esse rapaz ele ficou possesso e o pastor ele expulsou o demônio daquele rapaz. Mas e aí, como que a gente vai então compreender esse fato
com a questão de o cara ele pregava, de vez em quando no culto jovem, nos cultos jovens ele tocava no louvor, ele era alguém que conhecia a palavra. Como que a gente pode entender o que aconteceu aí com ele? Então, Rafael, as pessoas às vezes confundem muito e acham que a pessoa, por pregar, ou cantar, ou por tocar, ela é convertida. Há muitas pessoas na igreja convencida. Ah, pastor, fulano estava na igreja e perdeu a salvação, foi para o mundo, né? Essa semana mesmo tivemos um caso de um jovem, filho de pastor, que entrou para o mundo do crime e foi o que aconteceu, como acontece com toda garotada. Acaba se enveredando por esse caminho, o final é a morte, tá? Ah, então ele perdeu a salvação. Bom, aqui eu falo sempre para as pessoas, não existe perda de salvação. João 6,37, Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. O problema é aquele que vem a mim. Há muitas pessoas que estão na igreja, acham bonito, gostam de Jesus, cantam, pregam, se envolvem, mas não nasceram de novo. Não há possibilidade nenhuma de um crente em Jesus ficar possuído por Satanás. Ah, mas aí quando Pedro, né, foi lá, diz que Satanás então entrou. Não, não. Satanás mexeu na mente de Pedro para dar a ele a possibilidade de responder o que ele respondeu. Por isso que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus falou, para trás de mim, Pedro. E Satanás estava ali, ó, borrifando na cabeça de Pedro. Então o diabo não entra no corpo de ninguém, principalmente de alguém que é de Cristo. Agora, por outro lado, a gente entende que Pedro também só vai ter uma experiência genuína com Cristo quando ele chora amargamente após de negar 3 vezes a Cristo. E aí Cristo chama ele depois da ressurreição e fala, Pedro, tu me amas? Lembra dessa conversa? Então acredito que a partir dali Pedro foi um outro homem, se transformou, deixou por completo a pescaria mesmo e se transformou no ícone do cristianismo. Então não tem esse rapaz que ficou possuído, com certeza ele não tinha experiência de conversão. Não basta ser filho de crente, muito menos ser filho de pastor. E às vezes aconteceu o caso até de pastores já consagrados com teologia também ficarem possuídos, porque eles não eram convertidos. Se você me permite rapidamente citar aqui, houve um caso muito sério no Rio de Janeiro, numa determinada igreja, não vou citar aqui questão de ética, que Sim. o pastor teve um culto no domingo pela manhã, e uma irmã da igreja, o marido dela não era crente, ela sempre falava, 11 horas tem que ir embora, porque o meu marido é crente, tem que fazer almoço, é domingo, e aquela coisa toda, e ela estava lá no culto de libertação. Só que aquele culto, o que aconteceu? Havia uma irmã naquela igreja que era considerada a profetisa, né? Como se fosse aquela mulher cheia da unção. E o pastor havia convidado um colega que tinha pós-doutorado no Antigo Testamento, sabia muito de hebraico, para trazer a palavra naquele domingo de manhã. E o marido daquela esposa, ele imaginava exatamente aquela mulher, olha, puxa, com certeza deve estar demorando, né? Já está dando meio-dia, porque esse camarada que ela falou que entendia muito, sabe muito da Bíblia, deve estar sendo muito legal, eu vou lá, porque vai que eu tenho alguma coisa que eu posso aprender lá e aproveitar, e aí eu aproveito e trago minha esposa para casa, a gente come fora, não precisa fazer almoço. Ele foi. Já era, passava de meio-dia, estava aquela gritaria toda, aquela confusão, e quando viu o pastor visitante, estava lá, maior debate com aquela mulher, que era a guru da igreja, cheia da unção. E o povo tudo, glória a Deus, dando glória, aleluia, a esposa dele também dando glória, e aquele senhor, que não era crente, sempre achava estranho essas manifestações, meio com medo, e ficou no fundo da igreja. E diz, então, que naquele exato momento, o pastor da igreja também estava lá, só dando glória a Deus, mas o pastor visitante estava lá conversando e apontando a mão e colocando a mão. Aí, de repente, o pastor da igreja levou um susto. Espera aí, eles não estão conversando, eles estão dando glória a Deus. De repente, está vendo aquele pastor que era visitante apontando a mão e gritando e falando, mas tudo em línguas diferentes. E aquela mulher caiu no chão, aquela cheia da unção. E ela começou a babar, e saiu uma coisa preta do rosto, da boca dela, de dentro do estômago, e ele expulsando, de repente ela volta, está acontecendo, e a igreja toda foi ficando quieta, de repente levaram um susto. Peraí, como assim? A mulher que é cheia do poder do Espírito Santo caiu por terra, sendo agora libertada de alguma coisa. Aí quando o pessoal acabou ali, ele já suado, falou assim, olha, desde o início começou o culto, eu estou em debate com Satanás, com os demônios, uma legião estava no corpo dela, amaldiçoando esta igreja, e todo o culto em hebraico. Aí ele apontou o dedo para o pastor daquela igreja e disse, olha, a culpa é sua, porque você não soube discernir os espíritos. Essa mulher já estava há muito tempo amaldiçoando essa igreja, e ela não estava com o Espírito Santo, ela estava com a ação das legiões.
Olha que coisa complicada. Quando aquela mulher então voltou ao normal, começou a conversar, ela disse realmente que ela não se lembrava de nada e que ela estava com uma vida completamente em adultério, em pecado, cheio de problema. Mas na igreja estava lá, cheio de unção, e o pessoal achou que era cheio de unção, não era unção. Olha o perigo de não saber discernir os espíritos. Isso daí foi uma experiência muito forte, que o marido daquela esposa lá atrás ele ficou chocado com tudo aquilo, e ele falou, eu preciso de Jesus na minha vida, para eu poder discernir o que é, não é? E o pastor da igreja começou a chorar. E começou a chorar porque ele falou, eu também estou vivendo uma vida errada. Eu acho que é por isso que eu não estou conseguindo entender quando Satanás está agindo com seus demônios dentro da igreja. Você tem noção do que é isso, cara? É forte essa história, cara. Muito forte. De verdade. Bom, antes da gente então prosseguir aqui com o nosso bate-papo, eu preciso falar com as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Eu vou pedir para vocês algumas coisas. Primeiro, que você se inscreva no canal, que você dê um like no vídeo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, caso esse vídeo esteja sendo relevante e bom para você. Porque dessa forma, quando você faz isso, você ajuda para que esse vídeo ele seja mais bem ranqueado no YouTube. É assim que a empresa chamada YouTube funciona. E aí o YouTube ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreva no canal e você vai estar nos ajudando para que a gente esteja fazendo mais vídeos como esse. Bom, Wellington, uma outra questão, cara, que me chama assim a atenção, está relacionada à questão da área da sexualidade. Eu vou contar um caso, enfim, que é um pouco até delicado, mas eu acho que vai ser relevante para nós aqui. Uma pessoa também próxima a mim, eu soube que aconteceu algo com ela. Ela falou o seguinte: ela mexia muito com espiritualidade, mais diferente possível que a gente puder imaginar. E aí ela chegou a relatar que ela teve sexo com demônio. E ela sentia literalmente o demônio ali junto com ela, tendo relações sexuais. E, enfim, depois eu soube que não somente ela, mas essa pessoa, ela também conhecia outra que teve também a mesma experiência. A pergunta é a seguinte: até que ponto tentações na área sexual podem ser fruto espiritual, algo demoníaco? Não sei, o marido trai a esposa trai o marido, tem uma ação demoníaca por detrás? Porque a gente viu que, pelo menos nesse caso aí dessas pessoas, elas tiveram, pelo menos o que elas relataram, e não tinha por que essas pessoas mentirem, uma delas depois ela até se converteu, elas relataram ter tido a mesma sensação de relação sexual. Não posso dizer, né, que de fato teve, estou apenas passando aqui, vamos dizer assim, a narrativa, como a pessoa expressou o que ela sentia. Então, assim, o que dá a entender é que demônios podem agir na área sexual também. Eu não quero de forma nenhuma tirar a responsabilidade das pessoas quando elas traem, quando elas entram em adultério, o que quer que seja pecado na área sexual. Tem a parte da carne, claramente, isso daí a gente sabe que existe, mas a gente pode considerar um elemento espiritual nessas tentações, em algumas tentações na área sexual? Interessante, você perguntou agora, essa experiência que a pessoa teve, eu particularmente acho muito complicado um ser espiritual querer ter relação sexual com uma pessoa que é carne, né? Não tem sentido isso, tá? Agora, o que nós compreendemos é que o ser espiritual do mal pode induzir outras pessoas, ou até mesmo na sua própria mente, a pensar coisas assim, e já está tão envolvido com o mal que acaba tendo desejos e aflorando a sua sexualidade. A gente vê, para aqueles que acessam sites pornográficos, ali há uma ação demoníaca terrível. Por quê? Porque ali é uma banalização do corpo humano. E Satanás tem muito interesse em querer destruir o corpo humano, porque ele tem raiva da obra-prima de Deus, que é a criação humana. O problema é que nós temos que compreender, Rafael, o que diz Efésios 6:12, principalmente a parte A. A nossa guerra não é contra a carne e muito menos contra o sangue. A nossa guerra é contra os seres espirituais. Eu acho que não existe nada mais tenebroso na nossa vida, tenebroso na história das pessoas, do que entrar numa guerra contra alguém que você não sabe quem é.
E, na verdade, ninguém vai para a guerra gastar vida, gastar energia, gastar arma, gastar tempo, gastar dinheiro para lidar num combate que não sabe com quem você está combatendo. Seria loucura, insanidade. É por isso que quando a gente lê Efésios 6, Paulo estava advertindo aquela igreja de Éfeso, e também eu vejo que é uma advertência para mim e para você hoje ainda. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é exatamente contra os problemas espirituais, os poderes, melhor dizendo, espirituais. Então eu aprendo com Paulo aqui que o nosso problema não é o nosso cônjuge, o nosso problema não é o marido, não é a mulher, o problema não é o pai ou a mãe, o problema não é o filho ou a filha, não é o parente, não é o vizinho, o problema não é o patrão, o problema não são os funcionários. Nós não estamos guerreando contra pessoas, nós estamos guerreando contra a ação do mal. Então, quando o casamento não vai bem, quem tem maior interesse de ver o nosso casamento destruído? É Satanás. Então ele vai lutar, não querendo também dizer que há responsabilidade de marido e mulher. Nós temos que entender isso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a gente tem a capacidade de amar, de respeitar o nosso cônjuge. O ser humano se afasta, então é a culpa do ser humano. Por outro lado também, Satanás é o mais interessado em induzir as pessoas a querer entrar para esse mundo do adultério, a querer destruir a família, a querer destruir a dignidade, a moral. Por isso que quando você machuca uma pessoa com palavras, você fere aquela pessoa falando mal dela, você às vezes está fazendo aquilo e você nem está pensando que você está sendo induzido pelo mal, induzido pela ação dos demônios. Porque quando você fala mal de alguém, Tiago vai falar isso lá no capítulo 4, né? Que quando você fala mal de alguém, você está julgando aquela pessoa. E no momento que você julga, você está se colocando no lugar de juiz. E só há um legislador, que é Deus. E quem quis tomar o lugar de Deus? Quem quis ser igual a Deus? Não foi Satanás? Então, quando eu estou falando mal de alguém, ou julgando alguém, eu estou querendo também tomar o lugar de Deus, porque ele é o justo juiz. Então, não deve falar mal. Mas quem que nos induz a isso? É a ação do mal. Eu creio, sim, que às vezes essa questão da sexualidade está tão aflorada hoje, exatamente porque é um dos aspectos que mais Satanás tem destruído famílias. E pior, Rafael, uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás da revista Eclésia, lá do Rio de Janeiro, eles fizeram dentro das igrejas evangélicas no Brasil e descobriram que mais de 55% dos jovens e adolescentes das igrejas evangélicas já têm vida sexual ativa. Eles viram nessa pesquisa que mais de 65% dos homens casados evangélicos acessam sites pornográficos. Isso é um portal para a ação do mal dentro das suas casas. Sim, e enfim, você mencionando algo que veio aqui agora na minha mente, e enfim, não estava muito no script mencionar, mas eu acho que pode ser relevante para as pessoas algumas que vão estar nos ouvindo. Essa área da sexualidade, ela realmente é muito delicada. Mas uma irmã, certa vez ela me contou um testemunho pessoal dela, que aquilo ali, do lado positivo, né, realmente me chamou atenção e a forma como ela procedeu com o que estava acontecendo na família dela. Ela dizia assim, olha, eu era cristã, meu marido ele não era. A gente está falando tanto aqui da ação do inimigo, mas pensar uma ação divina aí também. Depois a gente vai até falar mais, mas aí ela falou, olha, o meu marido, ele me traía, ele não era cristão, eu era, mas ele não. E eu sabia que ele me traía. E Rafael, ao invés de eu me afastar dele e não ter mais intimidade sexual com ele, virar a cara para ele, ao contrário, eu como cristã, sabendo que ele era meu marido, eu me aproximava dele, eu tinha relações sexuais normais com ele, e quando eu tinha relações sexuais, eu orava por ele. E no meio ali da nossa intimidade, eu declarava que ele era o meu esposo, separado por Deus, e eu abençoava a vida dele. E aí, eu nunca tinha ouvido algo assim. E depois ela falou, Rafael, passou-se um tempo, não lembro quanto tempo depois, o marido dela sim se converteu e ela me disse, Rafael, hoje ele serve comigo na obra, a gente visita, a gente serve ao Senhor juntos e Deus tem derramado as bênçãos dele sobre a nossa família. Mas
enquanto assim Satanás, né, ele faz, né, na área sexual, a gente vê um exemplo como esse, a forma da pessoa encarar o ato sexual, de ver que aquilo ali também é algo santo, e ela era uma só carne com aquele homem, e ela podia abençoá-lo também. Ela não tinha uma visão apenas carnal do sexo pelo sexo. Ela tinha uma visão espiritual daquilo ali. E ela, como uma esposa cristã, enfim, estava abençoando a vida dele. Mas a gente fugiu aqui, dei esse exemplo, mas voltando aqui para o nosso assunto aqui, nosso foco. Então, vamos pensando aqui. Algumas pessoas também, elas se convertem, vêm de tem um histórico espiritual bem conturbado, e aí de repente elas se convertem. Eu percebo que algumas pessoas têm alguma dificuldade, ainda como cristãs, na caminhada cristã, na vida cristã. Você acha que pode ser ainda perturbação do inimigo na vida da pessoa, dependendo com aquilo que ela mexeu? E se pode ser ainda, como que a pessoa então faria para se desvencilhar mesmo de todo tipo de perturbação e opressão? É interessante, na medida que você está falando, tem tudo a ver com o que diz lá em Efésios 6, porque eu falo que ali está um texto que nos dá todas as dicas a respeito de como podemos enfrentar esta batalha espiritual. Se você olhar no versículo 11 de Efésios 6, olha o que diz lá: revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Você que é um bom entendedor do grego, você sabe perfeitamente que a palavra ciladas aqui é a palavra metodeias, que vem de métodos. Satanás tem muitas estratégias. Então, quando a pessoa acaba de se converter, ela está na igreja, você acha que o Satanás simplesmente arriou, né, as armas e se deu por vencido? Ele sabe: eu não tenho mais você, mas eu vou fazer o possível para tentar tirar de você essa autoridade de você poder falar da sua fé. Então, nada melhor do que alguém que já vivenciou uma época nas trevas, fazendo coisas terríveis e nojentas, e experimentou uma nova vida em Cristo. Essa pessoa tem autoridade para falar do que é ser transformada. E é essa pessoa que Satanás tem interesse de querer calar. Só que a pessoa não pode ficar com medo do diabo, ela tem que se revestir dessa armadura, porque Satanás tem métodos, e esses métodos, essas ciladas, elas se renovam a cada momento, são novas estratégias. A questão toda, Rafael, nós temos que saber quem é o diabo. A Bíblia fala que o diabo é um anjo caído, ele é o acusador, ele é adversário, ele é chamado na Bíblia de Abaddon e Apolion, ou seja, destruidor. Então ele é maligno no seu caráter, ele é tentador na sua ação, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é sujo, ele é imoral, ele é perverso. Ele é cheio de ódio, ele é uma serpente devastadora, ele é aquele leão que apavora. E aí por isso que a gente tem que entender que ele está o tempo todo trabalhando, ele é incansável. Ele não para de lutar o tempo inteiro contra aqueles que são do Senhor. Então eu vejo que Satanás ele tem uma organização que está montada. Essa organização criminosa do mal está sempre pronta para nos atacar. E ele sempre procura estabelecer a ordem da desordem. Eu acho interessante essa expressão, né? Ele estabeleceu a ordem da desordem. E se você notar, existe uma hierarquia, porque principado, potestade, os príncipes das trevas, as hostes, a força espiritual do mal. Então, é um tempo inteiro de trabalho. Por isso que o crente em Jesus, ele não pode arriar as armas. Ele precisa estar sempre buscando em oração, jejum, clamando a Deus, lendo a palavra. Ele precisa estar na casa de Deus, nesse período de pandemia que não pode estar presencial, participar dos cultos online, cantar ao Senhor, ter uma vida de oração, porque o diabo não pode tocar na vida dele. Mas ele precisa se revestir de autoridade. Por ter tido uma experiência espiritual no passado, Satanás não quer que ele seja instrumento das mãos de Deus para contar da sua experiência. Então a pessoa tem que ter essa certeza. Ele não vai me tocar, mas ele pode me oprimir, pode tentar me envergonhar. Então eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me revestir da armadura espiritual. Legal, muito interessante, muito bom ouvir isso daí. Um outro caso também, agora foi mais ou menos por volta do final da década de 90, pelo que eu me recordo, início ali de 2000, alguns livros de uma autora americana chamada Rebecca Brown. Essa autora, ela falou muito sobre a história dela é que, se eu não me engano, ela era médica
e ela lidou com a recuperação de pessoas que saíam do satanismo e se convertiam. Era essa a experiência dela. E aí ela conta os vários casos de pessoas que se converteram, que vieram do satanismo, e aí ela menciona muitas coisas que aconteciam dentro do satanismo. Só que a questão, eu estou mencionando aqui esse livro, talvez para muitas pessoas, esse livro, enfim, seria mais ficção, mas para outras pessoas, muitas pessoas podem achar real as coisas que ela menciona lá. E como foi muito popular, eu acho que vale a pena a gente mencionar algumas coisas aqui. Ela menciona várias coisas muito, muito milaborantes, vamos assim dizer, coisas que a gente não ouve por aí normalmente. Como, por exemplo, reuniões deles, em que as pessoas, reuniões em céu aberto, só que os demônios, de alguma forma, faziam com que eles ficassem invisíveis e qualquer pessoa que passasse em cima não veria eles lá embaixo. Estava no avião, um helicóptero que passasse não os enxergaria. Outras coisas mais que ela menciona é que, por exemplo, aí quem está nos ouvindo pode achar até muito estranho, mas apenas citando o livro dela, ela diz que atualmente existem lobisomens, vampiros, zumbis. Ela usa essas palavras. Só que ela diz que essas pessoas, elas são, na verdade, endemoniadas. É que, de alguma forma, essa pessoa tem uma carga tão grande de espíritos na vida delas que altera até a parte física dessas pessoas e faz elas agirem como tais, como zumbi, lobisomem, enfim, por aí. E, por exemplo, ela conta casos de pessoas que, uma lá que era um lobisomem e ela foi utilizada para poder punir outra pessoa que tinha desobedecido alguma coisa lá da religião deles, do satanismo, por aí vai. Então, esses níveis assim extremos que a gente vê desse livro, por exemplo, e tem outros livros, outras pessoas que mencionam coisas parecidas também, a gente pode achar que isso daí seria de fato real ou estaria mais para ficção? Como que a gente pode pensar sobre essas questões? Essas coisas mais exageradas, tá? Sim. Há muita coisa que a gente sabe, a gente tem o folclore, né? Existe, né, o curupira, né? A mula sem cabeça, saci pererê, são folclores. Mas também, por outro lado, a gente sabe que todos esses folclores por trás são entidades também demoníacas. A gente sabe perfeitamente que tudo isso é contra aquilo que é Deus, são coisas anormais. Não vai existir uma mula sem cabeça, né? Não vai existir um homem chamado Saci Pererê que fica pulando para lá e para cá com cachimbo, fazendo peraltices. Mas existe sim a ação do mal que pode, de alguma maneira, fazer com que essas coisas sejam vistas para que as pessoas possam crer. Eu não duvido disso. O que eu falo para você? Já tivemos casos de pastores, homens de Deus, tá, que estavam indo para uma determinada igreja pregar a palavra de Deus, e naquele exato momento, isso eu estou falando de pastores que eu conheço, que eram homens cheios do Espírito de Deus, homens crentes, não eram pessoas de mentir, até porque eram pessoas realmente que tinham muita preocupação com a sua imagem, por isso que a gente nem fala o nome dessas pessoas, inclusive esse pastor já está na glória com Cristo, e ele estava indo de uma cidade para outra na época, na região serrana do Rio, e ele foi com um jipe. Era muito comum naquela época aquele jipe que eram do exército, a parte de cima, né, que você tinha que depois colocar uma capota, se começasse a chover, e ele estava na estrada sozinho, quando de repente ele viu uma forte luz vindo sobre ele, e o carro apagou tudo, desligou tudo. E ele foi jogando o carro para o acostamento. Gente, o carro vai dar defeito, mas que luz é essa, né? E, poxa, um holofote tão forte desse, vindo do meio do nada, do mato, não tem casa, não tem nada aqui. Ele começou a falar assim, tem misericórdia, se assalta, alguém está querendo me assaltar. Aí ele foi, e o carro não dava nem sinal de bateria, de nada. Ele falou, Senhor, mas como assim? O carro foi todo revisado. Aí ele começou a sentir um arrepio no corpo, porque aquela luz foi em cima dele, começou a piscar em cima dele. Várias luzes muito fortes.
Aí o pessoal fala muito de OVNIs, de seres de outro planeta, mas naquele momento ele falou assim, ó, em nome de Jesus, o senhor sabe que há uma igreja lá, com muitos visitantes, me esperando, eu preciso pregar a tua santa palavra, há pessoas ali sedentas pelo teu evangelho, eu repreendo essa ação, não sei se é a brincadeira de alguém, mas que isso caia por terra em nome de Jesus, e o meu carro volte a funcionar. Ele falou amém, não tinha mais luz nenhuma, ele colocou a chave do carro, novamente o carro pegou, normalmente acendeu o farol, tudo normal. Ele ficou com o carro ligado, ele desceu do Jeep, ficou andando em volta, um lugar descampado, não tinha a mínima possibilidade de alguém estar por perto ali, tudo vazio, nem carro, nem sinal de pessoas ali em volta. Seria muito rápido uma pessoa ter que passar dali e correr, mas era tudo aberto, descampado, era plantação de arroz, e não tinha como onde eu enfiar tanta luz daquele Jeep piscando em cima de mim e sumir. E naquele Sim. momento ele entrou no Jeep e foi. Quando ele chegou lá, ele falou que a igreja estava cantando, louvando a Deus e pedindo a Deus para abençoar o pregador, que já era quase 8h30, ele tinha que estar lá 7h30. E naquele momento ele subiu ao púlpito, a igreja inteira, lá ninguém foi embora para casa, ele pregou, foi mais de 30 pessoas se convertendo ao lado de Jesus Amém. Cristo, uma Glória a Deus. choradeira naquela igreja, as pessoas falam, pastor, há pessoas aqui que mexiam com bruxaria, pastor, há pessoas que estavam aqui, nós estamos aqui, eu até falo com você agora, fiquei arrepiado, né? Mexia com coisas assim do mal, faziam um trabalho de voodoo, e elas foram convidadas e vieram, e elas vieram à frente chorando, entregando a vida para Jesus. Então, Rafael, existe sim essas questões. Agora, aquele pastor passou por um período de opressão, mas ele clamou a Deus e foi. Então, essas questões podem acontecer sim. Eu acredito que isso pode existir. Agora, se a pessoa vê mula sem cabeça, saci-pererê, eu também não descarto que eles podem ter visões, porque o mal pode se transfigurar, né, até em anjo de luz. Ele tem poder para isso. E Deus não tirou o poder do mal de Satanás. E aí eu falo com você, não brinque com o diabo. Só para poder, rapidamente, eu passo a palavra para você, eu canso de ver pessoas cantando certas músicas que eu não tenho noção do que aquela música está dizendo. Há uma música que as pessoas falam assim, pisa, pisa no inimigo. Peraí, eu vou pisar no inimigo? Isso é inversão do que o texto diz lá em Romanos 16, 19 e 20, que fala que o Deus de paz é quem esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não sou eu que vou pisar no inimigo, é o Deus de paz. Olha como que as pessoas não entendem o que o texto está dizendo. Nós não temos poder para pisar no inimigo. Quem tem o poder para pisar no inimigo é Jesus Cristo, que veio, venceu e ele é Senhor da glória. Só para as pessoas entenderem um pouco mais isso, do que você está falando, se referindo nesse sentido de destruição, esmagar a Satanás. Quem fará isso é o próprio Deus. Não, se você não está falando sobre a autoridade que o cristão tem para expulsar um demônio. Não, é Essa autoridade é diferente. diferente, é outra Diferente. questão. Eu digo das pessoas que estão hoje simplesmente nas igrejas, que chega alguém possuído e fica, agora nós vamos pisar na cabeça dele, tipo assim, como se Sim, nós sim, tivéssemos o poder. Né? Agora entendi, vira para cá, vira para ali, qual é o teu? Fazendo uma entrevista com o diabo. Gente, por compreendo. favor, eles têm muito poder para ficar aí brincando, né? De gato e rato com o crente que está exorcizando, vamos dizer assim. Sim, entendo. E, Wellington, é normal, é comum cristão ver demônios ou anjos? Eu entendo, Rafael, que existem pessoas que têm algum dom especial e ela, com o poder de Deus, ela pode até ter algumas visões, sim, mas não para se engrandecer, mas para ela poder clamar a Deus. Bom, por que eu falo isso? E, Há mais e- ou menos uma, ah, e a há mais questão ou da menos uma, frequência? E as pessoas veriam também com muita frequência? Seria então, normal ou não? se ela vê com muita Continue. frequência, ela vai precisar ter uma vida muito centrada no altar de Deus, orar. Por que que o diabo está tendo tanta aparição para ela? Se o objetivo dele hoje não é ficar fazendo aparições, mostrar coisas sobrenaturais. Hoje, quando eu digo, nessa era pós-moderna. Correto. Porque hoje, cara, você vê The Walking Dead, né? Não sei se você já viu Sim, sim. quer dizer, hoje vê coisas feias, né? O rosto desfigurado, pessoas com o corpo totalmente modificado, ou filmes diabólicos como A Mulher de Preto, O Sobrenatural, né? A Freira. O povo já está meio acostumado a ver essas coisas. Então, é claro que você vai estar no lugar à noite e ver um vulto desse com essa cara, você vai vazar dali, você vai clamar por tudo quanto é canto para pedir a Deus para te libertar, né? Agora, o crente que está sempre vendo isso, você tem que saber, peraí, tem uma coisa acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Satanás está fazendo isso comigo com que propósito?
Eu tenho que parar de dar ibope para o diabo. Às vezes as pessoas falam mais no diabo do que em Deus. A gente tem que parar de ficar falando dele. A gente tem que se centrar em Cristo. Então, se a pessoa tem essas visões, ela tem que clamar: Deus, me mostre por que eu estou tendo essa visão. E se eu estou falhando em alguma coisa, eu quero melhorar. Porque o crente de Jesus Cristo ele tem que ter a visão sempre da glória de Deus. Se ele tem um dom, né, espiritual para expulsar demônios, de repente está vendo que está alguma coisa acontecendo, ele precisa se colocar no altar de Deus e pedir a Deus: Deus me dê autoridade, ter uma vida muito consagrada. Mas eu, particularmente, eu não vejo no Novo Testamento pessoas que tinham esse dom de ficar olhando Satanás para lá e para cá. Mas o que eu estava dizendo antes de você fazer essa pergunta, que há uma semana atrás eu estava lá na igreja, aqui já onde eu estou, pastoreando em Minas, e a gente conversando, de repente eu olhei pela janela e ouvi alguém passando, né, a altura da janela como se fosse da minha altura, mais ou menos, alguém de 1,90 m. E passou e eu fiquei preocupado: será que tem algum bandido, alguém entrou que foi lá para o fundo da igreja? E na mesma hora eu saí com o diácono, um irmão, né, não é diácono, um colega nosso, um irmão em Cristo, e saímos correndo para poder, tipo assim, vamos pegar no galope a pessoa que está tentando entrar para assaltar. E entramos, ou seja, por onde eu vi a pessoa aí não tem saída, o muro é muito alto. A pessoa teria que ter uma escada para subir e passar, ou se ela fosse uma lagartixa para subir pela parede, né? E a gente Sim. deu a volta e ficamos olhando, acendemos as luzes, tudo trancado, as portas do banheiro tudo com grade trancada. Fomos lá, verificamos trancada, olhamos em cima, olhamos pelo muro, olhei por cima do muro, não vi nada. Eu falei assim, não tinha como ser alguém, porque para sair dali correndo, ele teve que passar por todo o corredor da igreja, descer toda a rampa da igreja até chegar lá na rua. E a gente estava logo do outro lado da porta quando eu vi aquela pessoa passar. O que é aquilo? Bom, coisa do bem não era, porque era um vulto realmente muito escuro passando, e aquilo me causou mal-estar, arrepios. E eu corri porque na minha mente era algum bandido. Mas, Agora mesmo, para a gente fazer essa live, quanta luta que ah, teve aqui só para ligar essa live? Isso não é normal, né? A gente está desde o dia 8 de julho que você está tentando fazer essa live comigo para falar desse tema. E há quantos sim. desencontros nós tivemos? Eu entendo perfeitamente que Satanás ele sempre tem um propósito de atrapalhar, entendeu? E a gente pode até ver coisas, mas isso não é normal na vida de um crente, ficar olhando toda hora demônios. E o que seria abrir brecha e dar lugar ao diabo? Essa é a grande questão. Se ele está o tempo todo rodando ao nosso redor como leão, esperando oportunidade, é porque ele sabe que nós estamos sempre falhando em alguma área da nossa vida. O que é mais incrível, o diabo sabe qual é a nossa fraqueza. Ele não vai trabalhar no ponto forte da nossa vida, ele vai trabalhar no nosso ponto fraco. E ele pode utilizar desse ponto fraco, não para possuir com seus demônios, mas para nos envergonhar. E aí, por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo dia após dia. Porque se ele consegue envergonhar um líder de uma igreja, alguém que tem, sabe, uma grande estima de confiabilidade pelos crentes, ele vai destruir muitas vidas. Você imagina uma pessoa que é santo, que busca a presença de Deus, tem um casamento abençoado, uma família envolvida, de repente acontece um pequeno deslize na vida dele. As pessoas nunca mais vão lembrar dele por tudo que ele fez na obra de Deus como exemplo. Só vão lembrar dele pelo pecado que ele cometeu. Sim, é triste pensar isso, mas infelizmente é assim mesmo que acontece. Bom, Wellington, agora pensando na questão dos anjos. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos, né, falando sobre eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Vou contar aqui para você um caso, queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu lembro que uma irmã em Cristo, há alguns anos atrás, ela contou para mim a seguinte experiência. Ela falou: Rafael, eu estava com a minha filhinha de uns 4 anos de idade, mais ou menos, eu estava atravessando a pista, a rua, quando a minha filhinha, ela soltou da minha mão e correu na minha frente, atravessando sozinha. Quando eu me dei conta, quando eu olhei, o carro já estava em cima dela e ia acertar minha filha. Foi então eu fechei os olhos para não ver ali na hora, e aí botei a mão no rosto, e aí eu ouvi o barulho da minha filha batendo numa porta de comércio na outra calçada do outro lado da rua. Aí eu corri para minha filha, perguntei o que tinha acontecido, e aí ela falou: mamãe, eu perguntei se tá bem, você tá bem? Ela falou: não, tô bem. Ela: o que aconteceu? Ela falou: mamãe, eu senti como se alguém tivesse me empurrado, e aí eu bati aqui na porta.
mas não aconteceu absolutamente nada com a criança. E essa pessoa, ela falou para mim assim, Rafael, o carro, ele já estava em cima da minha filha. Ele ia bater, ia ser um acidente feio, e para não ter acontecido nada, e segundo o que a minha filha mencionou, como se alguém tivesse empurrado ela, né, colocado a mão nas costas, empurrado, eu entendi ali na hora que foi um anjo de Deus que de alguma forma livrou a minha filha e abençoou ela, e ela saiu ilesa daquele possível acidente. Então, assim, como que você vê a atuação dos anjos, e um caso como esse e outros casos que talvez você conheça? Então, quando a gente estuda sobre angelologia, a gente vê a doutrina dos anjos, a gente sabe um pouquinho quem são os anjos, a gente vai estudar sobre os serafins, sobre os querubins, no lado espiritual, né? A gente vai ver sobre aqueles que estão sempre ao nosso redor, como diz Salmos 34:7, até a palavra os anjos do Senhor acampam, a palavra acampar em hebraico é montar uma tenda, né? A ideia é exatamente que eles estão sempre ao nosso redor. Deus nos dá esses anjos, não como ao anjo da guarda, o anjo que te protege, mas ele está sempre nos ajudando, sim. Eu acredito que há momentos que nós estamos afastando de Deus e a gente está vivendo uma vida completamente aberta para acontecer coisas ruins. Agora, há livramentos que nós temos que são coisas sobrenaturais. Aí eu creio nessa ideia dos anjos estarem ao nosso redor, porque Deus mandou para nos proteger. Assim como Cristo no Getsemane estava lá em angústia, né? E veio um anjo do céu para consolá-lo. Então, há inúmeros casos de pessoas que estavam nos lugares que eram lugares realmente perigosíssimos. Ela estava ali, de repente ela acaba se movendo um pouquinho, vem um carro em alta velocidade, passa onde ela estava, né? Então a gente vê muitos casos assim, de câmeras, né? Como eu já tive casos de irmãos, como eu já passei por experiências assim, de estar na estrada com a minha família e de repente uma caixa d'água enorme voar de cima do caminhão, por cima da gente, e ao vir na direção do para-brisa, como se tivesse batido um vento. Eu estava indo para a sua terra, lá para o Espírito Santo, né? Eu estava indo para Linhares, né, pregar na Igreja Batista em Linhares. E de repente aquela caixa d'água chegou próximo, assim, voou e foi para cima e foi para o outro lado. Era nítido que ela batia em cima da gente. Então, eu vi ali claramente a mão de Deus nos protegendo. Então, eu creio, sim, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e há momentos que Deus permite, sim, que eles, até dá ordem para que eles possam nos ajudar. Agora, o grande mal, Rafael, é que os crentes, às vezes, acabam idolatrando os anjos, acabam fazendo música para os anjos, acabam evidencializando a ação dos anjos na igreja e fazem até culto aos anjos. Isso é uma grande heresia. A gente não pode ficar colocando a nossa fé em anjos. É igual aquele texto de João, capítulo 5, que eles acreditavam que de tempo em tempo o anjo via do céu, descia e balançava aquelas águas. Até criaram uma música em cima disso, move as águas, Senhor, né? E aquelas águas curavam. Não tem nada disso. Até ali no texto sagrado há um colchete. Você pode pegar a sua Bíblia e ver, porque aquilo era uma crendice popular. Não vinha anjo do céu nenhum balançar água ali. Então, por causa disso, muitos hoje no meio evangélico acabam fazendo do culto, quase um culto aos anjos. E isso é heresia, isso é blasfêmia contra Deus. Os anjos vieram para nos ajudarem em alguma situação, nunca para serem adorados ou ficar sendo valorizados. As pessoas ficarem exaltando a figura do anjo. Então, os anjos, seria correto as pessoas orarem pedindo coisas a anjos, ou o correto é orar diretamente a Deus? É diretamente a Deus. Nunca, que isso. Tanto que quando João teve aquela visão do céu, foi arrebatado o Espírito, né? Ele se prostra perante do anjo lá e fala: varão, eu sou igual você, rapaz. Adore a ele, né? A grande questão é que nós vivemos um período hoje de sincretismo religioso. As pessoas estão adorando tudo. Aí tem anjo dentro de casa, né? Eu vejo lá, a pessoa coloca na estante aquele anjinho pequenininho, né? Gente, isso é esoterismo evangélico, para não dizer que é uma macumba evangélica, né? É um esoterismo evangélico. Para que colocar miniaturas de anjo dentro da estante, né? Figuras de anjo? Nós não temos que dar crédito aos anjos. O nosso crédito é único e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Legal, ótimo. Uma outra experiência que eu tive há muitos anos atrás foi a respeito de oração. Eu lembro que certo dia eu acordei de madrugada
e me veio uma pessoa à mente para que eu orasse por ela. Nesse dia eu orei, e eu acho que no outro dia eu encontrei essa pessoa e eu conversando com ela, eu perguntei, e aí, como é que você estava? Como é que foi? Dormiu bem? Não dormiu? Ela falou, Rafael, nessa noite agora, eu acordei de madrugada, estava passando mal, estava sentindo como se eu estivesse meio sufocando, estava muito, mas muito mal. E aí coincidiu justamente no horário que eu tinha acordado e tinha orado por aquela pessoa. Como que você vê esse papel aí de oração, intercessão pelo próximo na guerra espiritual, na batalha espiritual? Rafael, isso é muito importante. A questão é que, quando você estuda um pouquinho sobre o contexto judaico, do que eles entendem ser período das trevas, eles compreendem que de 6 horas da manhã até as 18 horas, são 12 horas no total, é chamado período de luz. Tem que trabalhar, faça tudo de dia. Agora, das 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, até as 6 da manhã, é chamado de período das trevas. É o período da noite. Então, tudo que acontece à noite é algo tenebroso. O Satanás, ele atua. Repare bem, sempre à noite são horários que acontecem tragédias, sempre são à noite que acontecem roubos, sempre que à noite que acontecem coisas que vêm de imoralidade, tudo vem acontecendo à noite. É onde Satanás mais atua no período das trevas. E aí, a gente olha para as pessoas que normalmente costumam acordar 3 horas da manhã. Esta é uma hora muito estranha, porque a gente vê muitas pessoas falando isso. Até filmes de terror, se você olhar, você vê o relógio para justamente 3 horas da manhã. Porque o número 3 é como se fosse um número imperfeito, né? E aí eles alegam que é essa hora que o mal está trabalhando o tempo todo. Então é bom sim orar, é bom clamar a Deus. Eu gosto muito do Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E eu acredito que quando Deus nos incomoda de madrugada para orar, é muito válido, é muito importante. Mas volto a dizer, o crente em Jesus, ele não pode ser destruído pelo mal nesse sentido. O mal agarrar e querer matar ele. Pode tentar sufocar, sim, como já aconteceu lá também na minha terra natal, Nova Friburgo. O nosso irmão em Cristo, um homem de Deus, de oração, estava ajudando a igreja. Não sei se vocês lembram daquela história que eu contei, da mulher que fez pacto para poder ter, né, a aprovação no concurso público. Ele também estava junto nesse momento, e naquela noite ele estava dormindo. De repente ele sentiu um negócio no pescoço também, Rafael. Engraçado, você falou, eu lembrei dele na hora, né? E ele sentiu falta de ar, e quando ele olhou para o lado, né, a esposa dormindo, ele não conseguiu falar com ela. Quando ele viu uma pessoa segurando assim, com o rosto meio deformado, com os dentes assim, e falando assim, você tem que parar, você não pode ir mais na casa dela. E ele assim, ele conseguiu falar, poder no nome de Jesus, sai daqui agora. Aí quando ele falou isso, ele respirou, ele acendeu o abajur, quando ele não tinha ninguém no quarto dele. Ninguém. Isso Sim. para mim foi um choque quando ele falou isso. Como pode uma pessoa cheia de fé, que estava nos ajudando naquela batalha espiritual, ainda era muito novo naquela época, e o mal fez com ele, contando isso para o pastor, pedindo oração, e a igreja toda orando por ele, porque a família dele era que mais estava envolvida naquele processo de libertação daquela pessoa. Então, gente, volto a dizer, não é que o diabo vai querer vir à noite no seu quarto, que ele fez isso com você, mas ele sempre vai querer fazer alguma coisa para aqueles que já estão suscetíveis ou dando algum lugar na sua vida. Aí eu pergunto, o que a gente pode fazer na nossa vida que dá lugar ao mal? Às vezes, dependendo do filme que você está assistindo, tem gente que só gosta de ver filme de terror. Eu vejo filme de terror com um aspecto teológico. Eu gosto de analisar aonde estava a ideia teológica da pessoa ter feito aquele filme. Mas tem gente que é vidrado em ver isso. E aí aquilo ali está toda hora invocando o mal, invocando o mal. Isso não é bom. Se a pessoa não está bem com Deus espiritualmente, não é melhor assistir essas coisas, é melhor não ver. Melhor você ter mais uma vida no altar do que ficar vendo essas coisas. Sim, correto. Ah, um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente mencionar é que eu percebo que muitas pessoas têm medo do lado espiritual. Algumas pessoas falam assim, e se eu ver um demônio, eu corro desesperado, enfim. Mas o que a Bíblia mostra é que os cristãos, eles enfrentavam os demônios e em o nome de Jesus, utilizando o nome de Jesus Cristo, até os demônios se submetiam a eles. Então, Lucas 10:19 vai falar sobre isso lá. Lucas 10, se você ler, quem estiver nos assistindo, ler todo o capítulo, vai ver isso daí. Então, 72 discípulos voltaram e eles ficaram abismados e falando com Jesus que, Jesus,
teu nome, quando a gente usa o seu nome, os demônios se submetem a nós. Ou seja, eles expulsavam os demônios e os demônios iam embora. Pessoas que tinham enfermidades causadas por demônios, também as pessoas ficavam libertas. Então a gente vê, e ali tinham os 72. Então, assim, não era só algo restrito aos, digamos ali, os apóstolos, os discípulos, de uma forma geral, aqueles que foram enviados por Cristo, eles tinham essa autoridade. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa autoridade do cristão, para que as pessoas entendessem que, na verdade, enfim, não é ela, mas qual é essa relação espiritual? Uma vez que você aceitou a Cristo, o que você é em Cristo Jesus. E eu queria ler também antes um versículo que se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim, falando sobre Jesus Cristo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse versículo ele fala claramente a superioridade de Cristo e o que Cristo fez na cruz. Queria que você comentasse um pouco sobre isso tudo aí que eu mencionei agora. Rapaz, isso é incrível. Esse texto é fantástico. Quando Cristo estava despojando os principais, ele estava ali envergonhando a ação do mal naquela cruz. Principalmente quando a gente vê na crucificação que Jesus gritou a palavra tetelestai, está consumado. Naquele momento ali, a gente pensa que Jesus estava dizendo, eu estou acabado, eu estou arrasado. Não, Jesus estava dizendo assim, eu terminei a obra de salvação. E é interessante que quando a gente olha essa palavra tetelestai, a gente vê pelo menos 3 fatores muito importantes na cultura grega, né? Primeiro, que um garoto, quando recebia uma ordem do pai ou da mãe para ir fazer alguma coisa, ele ia, fazia, obedecia o pai, e quando ele voltava, falava, papai ou mamãe, tetelestai, ou seja, eu fiz, eu cumpri aquilo que o Senhor mandou fazer. Outra ideia é quando a pessoa comprava uma propriedade, ficava pagando, e ela conseguia quitar aquela dívida, né? Aí as pessoas, então, colocavam lá escrito carimbado, né? Tetelestai, ou seja, dívida quitada. Ou quando a pessoa, então, adquiria uma propriedade, pagava à vista, alguém falava, ó, tetelestai, propriedade exclusiva sua. Olha quantas coisas são importantes só nessa palavra de Jesus na cruz. Tetelestai, ou seja, ele obedeceu ao Pai, veio aqui, morreu naquela cruz para nos dar tão grande salvação. Ele disse tetelestai, porque ele estava dizendo exatamente o quê? Olha, a dívida foi paga. E tetelestai também significa o quê? Pelo meu sangue, agora aqueles que vierem a mim serão propriedade exclusiva minha para sempre. Então foi nesse momento que Jesus expôs ao ridículo toda a ação do mal. Enquanto Satanás achava que na cruz Jesus estava totalmente derrotado, né? As hostes malignas é que foram desprezados e humilhados. Cristo é o verdadeiro Senhor, todo-poderoso. Então, até a vinda de Cristo, não existia um nome poderoso para se expulsar a ação do mal. Agora, depois que Cristo vem a este mundo, morre, ressuscita, somente em falar o nome de Jesus, esse nome já é poderoso. Por isso que os 72, quando eles estavam lá admirados, inclusive Judas também, né? Ele expulsou o demônio. No momento que eles falaram, olha, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. Ou seja, o nome de Jesus é poderoso por si só. Não há nome maior, melhor e mais lindo e doce do que o nome de Jesus Cristo. Por isso que nós, quando falamos o nome de Jesus, esse nome já é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, amém. Wellington, enfim, nosso bate-papo aqui já está caminhando para o final. Mas já... Pois é, rapaz, uma pena. Mas queria aqui agradecer a você que está nos assistindo até agora. Lembra daquele pedido que eu fiz para vocês? Dê o like, se inscreva, ative o sininho e deixe também o seu comentário no vídeo, isso vai nos ajudar bastante. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você vai estar abençoando muitas vidas dessa forma. Então, Wellington, enfim, muito obrigado aí por esse segundo bate-papo. Eu acho que é importante a gente estar conversando sobre essas questões. Eu acho que eu já mencionei isso com você já, né? Eu tenho percebido que as pessoas, de alguma forma, elas têm, parece que se interessado, ouvido falar sobre questões espirituais, só que muitas pessoas podem ter uma ideia deturpada do mundo espiritual. Essa é a minha preocupação aqui. Eu acredito que bate-papos como esse ajudam a centralizar as pessoas naquilo que realmente a Bíblia ensina,
naquilo que está lá registrado na palavra de Deus. E quando a pessoa entende aquilo que está escrito na Bíblia, a mente da pessoa se abre. E até eu diria para as pessoas que estão vendo a gente, leia a Bíblia, procure entender o que Jesus Cristo deixou registrado, o que está nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, pede a direção de Deus, pede o discernimento do Espírito Santo, a sua mente ela é aberta e aí você pode compreender verdades espirituais. E também uma palavra, caso você esteja ouvindo a gente e você ainda não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entenda o seguinte, a realidade espiritual, o mundo espiritual é algo real, mas assim como os demônios agem, existem os anjos também, existe Satanás que quer destruir tudo aquilo que de alguma forma reflete a Deus. Então ele destruir o ser humano, fazer com que o ser humano fique afastado de Deus é um dos propósitos dele. Mas entenda, Deus não quer que você fique afastado dele, Deus quer você para perto dele. E a Bíblia diz que todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Fazendo isso, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não abra mão, não perca essa oportunidade de colocar a sua vida em Cristo Jesus diante dele e para que você seja também selado pelo Espírito Santo e seja chamado de filho de Deus. Bom, Wellington, eu queria passar para você nos dizer as palavras finais. Queria também te pedir, por favor, no final aí das suas palavras, que você faça uma oração, principalmente aí pelas pessoas que estão nos assistindo. Amém, Rafael. Foi um grande prazer estar com você, com cada amigo, cada irmão internauta. E eu quero deixar para vocês, antes da oração, Efésios capítulo 6, de 10 a 13. Leia comigo esse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Em Jesus, você é mais do que vencedor. Creia nisso. Entregue sua vida a Jesus. Não tenha medo do diabo, mas não também o subestime. Ele tem poder, mas ele não pode tocar naqueles que são de Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que conversamos aqui neste momento. Obrigado porque o Senhor tem usado este canal, através da vida do pastor Rafael, para poder abençoar muitas vidas, para que muitas pessoas sejam libertas, ó Pai. Ó Deus, eu não sei quantas pessoas irão assistir, talvez pessoas que estão passando por problemas espirituais gravíssimos, que elas possam ser libertadas agora em nome de Jesus, e que toda ação do mal caia por terra agora, porque há poder neste nome poderoso, o nome de Jesus, aquele que gritou lá na cruz, Tetelestai, está consumado, que expôs ao ridículo a ação do mal. Obrigado a Deus, porque em Cristo nós somos livres e para sempre livres. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. E nós clamamos ao Senhor as bênçãos do Senhor, porque queremos sempre nos revestir da tua armadura para permanecermos firmes e inabaláveis nesta batalha que já foi vencida por Jesus Cristo, o nosso general. Eu faço esta oração agradecido, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido amigo, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado aí pelo bate-papo, muito enriquecedor, de verdade. E, enfim, valeu aí pelo conhecimento, foi rico aí. Eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui compreendendo muito mais dessas questões tão relevantes que todo cristão precisa saber. Amém. Tá bom? E se Deus quiser, futuramente aí, quem sabe, um outro vídeo também será bênção mais uma vez.
tá bom? Amém, com certeza. Grande abraço. Valeu. Saudades, hein, mano? Ô, saudades também, meu querido. Deus te abençoe. Fica na paz.